Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde. Na Universidade FM. Rádio Ciência. Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Em homenagem às crianças, a Rádio Universidade FM, através do programa Rádio Ciência, apresenta a série Criança é Ciência. Na edição de hoje, sob produção dos alunos da disciplina Laboratório de Radiojornalismo, do curso de Comunicação Social da UFMA, acompanhe a reportagem de Ingrid Cutrim, a partir da pergunta formulada por Matheus Nunes, de 9 anos. Meu nome é Matheus Fernandes Nunes, tenho 9 anos e gostaria de saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E desta vez, o Matheus fez uma pergunta que deixaria muitos adultos sem resposta. Mas será que outra criança não poderia responder? A Bianca, de 9 anos, parece entender um pouco do assunto. Então, o ovo não pode nascer como a galinha, então... Assim, pode nascer, mas quem nasce é a galinha primeiro. E quando criaram ela, criaram o ovo junto com ela. Aí foi aquela loucura de misturar as bolas. A Bianca não está errada em misturar as bolas. A dúvida do Matheus ainda é um dos grandes mistérios da humanidade. Alguns estudiosos dedicam anos de sua vida para tentar encontrar uma resposta. Mas as teorias se dividem. O professor Carlos Eric Brito, do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão, explica pra gente. É uma pergunta clássica e muito interessante. E muita gente já deve ter se questionado sobre isso. É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, e até mesmo os cientistas ainda não encontraram uma resposta muito clara. É importante a gente lembrar que os ovos surgiram bem antes das galinhas e das aves em geral. Lembra dos dinossauros? E dos outros répteis que habitavam o planeta antigamente? Você já deve ter visto isso nos filmes, nos desenhos e no livro da escola. Os filhotes desses animais nasciam a partir dos ovos. Os ovos representaram uma importante forma de proteção. A casca dura ajuda a proteger os filhotes e permite que eles se desenvolvam, se alimentam e cresçam saudáveis. Se formos seguir esta lógica, podemos entender que os ovos apareceram primeiro. As aves surgiram a partir dos répteis. Com o passar do tempo, os grupos de aves foram se diversificando e passaram a apresentar características bem diferentes. Quantas aves você conhece? Elas não são bem diferentes? Com essas transformações, surgiram também as aves mais antigas, que eram bem próximas às galinhas, tal como conhecemos atualmente. Todas as características que se tornaram vantajosas para as galinhas foram passadas para seus filhotes, que nascem a partir de ovos. Os animais continuam se adaptando ao ambiente, e as características que são vantajosas para as espécies de aves são passadas para os seus filhotes. E como as galinhas põem ovos e nascem a partir dos ovos, fica mais difícil chegar a uma conclusão definitiva, você não acha? É válido saber que é importante preservar o ambiente e respeitar os animais. Os ovos das aves representam uma forma de manutenção das espécies e devemos garantir que elas possam sobreviver e contribuir para o equilíbrio da natureza. Novas pesquisas surgiram recentemente sobre o assunto para tentar desvendar de uma vez por todas esse mistério. Segundo o professor John Brookfield, especialista em genética da evolução da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, o material genético não se transforma durante a vida do animal. Mas a primeira ave que se transformou no que chamamos hoje de uma galinha existiu primeiro como embrião no interior de um ovo. Você sabia? Tome ciência! Agradecendo à Escola Crescimento e aos pais dos alunos Matheus Fernandes Nunes e Bianca Cutrim, e ao professor Carlos Eric Brito, do Departamento de Biologia da UFMA. Ingrid Cutrim, especial para a série Criança é Ciência. Você ouviu a série Criança é Ciência, sob produção dos alunos da disciplina Laboratório de Radiojornalismo e coordenação de Franklin Douglas. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde. Na Universidade FM. Rádio Ciência.